chegamos na melhor época do ano. Ou talvez segunda melhor, porque a Páscoa é muito importante para nós, né? É importante que Jesus tenha morrido e ressuscitado. Mas, afinal de contas, assim, no geral, chegamos na melhor época. A mais bonita, a mais decorada. Chegamos na época que, cara, todo mundo quer... Por exemplo, o Natal é bom porque gordos por causa da comida. Óbvio. Faz sentido. Criança porque ganha presente. Então, adultos porque, cara, tem amigo secreto. Quem é que não gosta de amigo secreto, né? Tu chegar na frente de um grupo de pessoas e mentir descaradamente. Eu peguei uma pessoa muito querida. Eu peguei uma pessoa que todos gostam. Mentira! Todo mundo sabe que não é verdade. Mas nós chegamos numa época muito boa, Natal, e hoje nós estamos iniciando a série de Natal. E você sabe, essa semana, cara, o urucubaca bateu lá em casa, terça-feira deu problema no carro. Começa que na segunda minha filha amanheceu com igual uma leprosa, assim, sabe? A Ruth estava igual uma leprosa. A gente quase pensou em botar ela de quarentena. Minha filha, fica aí, vou te alcançar as coisas e tu come, bebe sozinha e te vira, sabe? Mais ou menos assim. Depois passou, graças a Deus. Aí na quarta deu problema no carro. Na quinta tive que mandar arrumar. Hoje eu estou aqui já arrumando as coisas, por isso que eu tive que parar e pedir para o Leandro botar gravar, porque eu não cheguei a tempo. Atrasei porque furou o pneu do meu carro. Tivemos que ir, o Gerson e eu, a cata de um borracheiro. Fomos achar quase na Charlau. Enfim, fomos andando, sem pensar em olhar para trás. E aí tu pensa, né? Cara, Senhor, eu tenho me comportado. Porque o Natal, geralmente a criança pensa assim, tu te comportou durante o ano? Sim, então tu vai ganhar presente. Te comportou? Tu foi uma boa criança? Sim, então tu ganha um presente. E eu estava quase questionando o Senhor, sabe? Senhor, eu me comportei o ano todo. Eu não traí minha esposa, não matei ninguém, sabe? Eu desejei a morte de uns assim no meu coração. Sabe, eu olhava para alguns irmãos assim, eu pensava, Senhor, pode levar. Mas foi só aqui, eu não fiz isso, entendeu? Eu me comportei, por que está acontecendo isso comigo? Sabe, por que comigo? Por que não com o Tiago? Amoroso, né? Por que não acontece com Daniel isso? Só comigo? A verdade é que o Natal não é sobre isso. Não é sobre se comportar bem. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre isso, o que é o significado do Natal. Para isso eu quero que tu abra a tua Bíblia já, no Novo Testamento, lá no final do Novo Testamento, na carta de João, na primeira delas, 1 João. E a gente vai ver, afinal de contas, sobre o que é o Natal, qual o significado do Natal. E eu esqueci mais uma coisa, eu esqueci minha garrafa lá atrás. Alguém pode pegar para mim, por favor? Ô Mel, tu traz para mim, por gentileza? Muito obrigado. Viu? Eu nunca aconselho alguém a furar o pneu antes de vir para o culto. Tá vendo como cheio de imprevisto daí? Acharam aí 1 João? Amém? Nós vamos ler o capítulo 1, versículos 1 até o 4. 1 João 1, do 1 ao 4. Diz assim a palavra de Deus. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Versículo 4. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. E agora alguns vão perguntar, tá, mas afinal de contas, o que tem a ver com o Natal isso aí? A gente espera geralmente ler Lucas 2, Mateus 2, que Jesus nasceu, né? O anúncio dos anjos para Maria, para os pastores, os magos vindo do Oriente, sabe? Deve ter sido muito legal, uns pagãos vindo, né? Reverenciar o Senhor que acabou de nascer. Então, a gente espera geralmente isso. A gente espera textos sobre o nascimento de Jesus. E esse aqui geralmente não é um dos textos lidos no Natal.
Mas a verdade é que aqui nós estamos diante de um texto muito significativo para o Natal. É um texto essencial para a gente entender a respeito do Natal, ou do porquê Jesus veio ao mundo. Porque, afinal de contas, no Natal a gente espera textos do nascimento de Jesus, mas a gente também está mais apegado a determinados textos e acaba desprezando ou ignorando outros que vão tratar sobre a vinda de Jesus, como é esse, o caso desse aqui. Então, o que nós estamos vendo aqui é que João está apresentando a natividade, João está dizendo sobre a vinda de Jesus e o porquê dele ter vindo. João, ele apresenta nesse texto o propósito maior da vinda de Jesus. No versículo 3, dá uma olhada comigo aí. Versículo 3. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham, o quê? Comunhão conosco. O propósito disso aqui. O propósito de Jesus ter vindo. O propósito de Jesus ter abandonado a glória dele, se feito homem, nascer como um bebê, é para que houvesse comunhão. Para que de novo houvesse comunhão. Aquela comunhão que foi perdida no jardim fosse retomada, fosse refeita, para que houvesse de fato religião. O termo religião é isso, é religar, né? É retomar algo que foi rompido, religar. Jesus vem para isso, para que haja uma comunhão novamente. Então, o que o texto está dizendo é sobre o Natal, ok? É sobre o nascimento de Jesus. E eu quero que a gente entenda 4 realidades sobre o Natal, 4 verdades, realidades sobre o Natal, que vão nos ajudar a entender o que realmente significa o Natal. Em primeiro lugar, o Natal nos mostra que a única vida é uma pessoa. A única vida é uma pessoa. Se tu reparar nos termos usados no texto, João está dizendo o que nós vimos, o que nós tocamos, o que nós ouvimos. O João, ele está, de acordo com a escrita antiga, como era na época, ele está fazendo um juramento aqui. É um juramento. Ele está mostrando para o povo algo que aconteceu, ele está dando testemunho dele, mas é um testemunho sobre juramento. É como tu ir no tribunal hoje, numa audiência, e na audiência tu ter que estender a mão, botar a mão sobre a Bíblia e dizer: juro falar a verdade, somente a verdade, com a ajuda do Senhor. Sabe? João está fazendo isso aqui. Ele está dizendo: olha, o que eu estou falando aqui, eu dou plena certeza, foi exatamente o que aconteceu. Eu estou jurando para vocês. João está fazendo um juramento. Esse juramento aqui, ele vai ser reconhecido em vários outros escritos, porque é algo da época. Um comentarista bíblico disse assim: os verbos correspondem aos tipos de atestação por testemunho da antiga jurisprudência. O que João está dizendo aqui? Eu juro para vocês isso que eu estou falando. Eu garanto. Eu dou minha palavra. Agora, o que ele está falando? E ele está mostrando que, de acordo com a fé cristã, a verdadeira vida, a vida eterna, é uma pessoa. O que muda? Qual a diferença? Gente, atenção para mim aqui, ó. Atenção aqui, tá? Deixa eu chorar. Atenção aqui. O que muda? Nas outras religiões, todos os outros fundadores apontam para a vida eterna. Presta atenção. Nas outras religiões, os fundadores, eles apontam para onde ou como tu encontra a vida. Entende? Tu faz tal coisa e tu vai ter vida. Tu precisa reencarnar e fazer boas obras para tu chegar a ter... Tu vai ser encaminhado para algo ou algum lugar e lá tu terá vida eterna. A diferença na fé cristã é que a vida é uma pessoa. A vida é uma pessoa e essa pessoa veio até nós. Ou seja, a vida vem até nós. A comunhão que João vai falar no versículo 3, nada mais é do que a própria vida vindo ao nosso encontro de novo. Porque nós perdemos a vida. Lá no jardim nós perdemos o acesso à árvore da vida. Nós não temos mais vida. E é necessário que a própria vida venha até nós. É necessário que a vida venha agora ao nosso encontro. Jesus é a vida. Jesus é a própria vida, a própria salvação. E vida é exatamente isso. É estar unido a Cristo. É ter um relacionamento com Cristo. Conhecer a Cristo. Isso é vida.
Não há vida fora disso aqui. Não há vida fora de Jesus. Na primeira carta de João mesmo, capítulo 5, versículos 11 e 12, ele diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A vida é uma pessoa, e o nome dele é Jesus. Há vida neste lugar aqui. Hoje aqui tem vida aqui. Jesus está aqui. Hoje tem vida de Deus aqui para nós. Por quê? Porque Jesus está conosco. Nós temos vida da parte de Deus. Por quê? Porque Jesus vem até nós. E Ele já fez isso vindo como um bebezinho. E Ele continua vindo a nós continuamente, porque agora nós temos comunhão com Ele. Ele vem para que nós tenhamos comunhão, para que haja vida em nós. Não há vida fora de Jesus. E alguns podem pensar, cara, mas está cheio de gente que não tem relacionamento com Jesus, que não crê em Jesus, e está vivo. É graça. Isso é graça, mas não quer dizer que tem vida. Deixa eu tentar dar um exemplo para vocês. Quando Adão e Eva foram proibidos de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles comeram, desobedeceram. Deus matou instantaneamente? Não. Eles continuaram vivos. Isso é graça. Eles continuaram vivos, e então eles foram morrendo. E aí foram perdendo vida. Ok? A mesma coisa hoje. As pessoas têm vida. Elas estão vivas, respirando. Mas é como um ventilador que tu desliga e a hélice continua girando ainda por um tempo. Tu tira da tomada. Aquela hélice, ela não para instantaneamente. Ela vai continuar girando ainda por alguns segundos, por um minuto. Mas vai parar. Assim é quem está fora de Jesus. Se acha vivo. Pensa estar vivo. Tem aspecto de que está vivo. Mas está morrendo. Está destinado à morte. Na verdade, já está entregue à morte. Por quê? Porque não há vida fora de Jesus. Amém? Em segundo lugar, a segunda realidade do Natal, que o Natal nos mostra, é que a salvação é pela graça. Tim Keller, deixa eu fazer um sinalzinho aqui, Tim Keller. Tim Keller disse assim: se o Natal for apenas uma lenda bonita, de certa forma você está sozinho. Se for somente uma lenda, você está sozinho. Mas, se o Natal for verdade, e João diz que ele é verdade absoluta, então você pode ser salvo pela graça. Por quê? João fala, a vida se manifestou. A vida aqui, tu entenda, é salvação, ok? É a comunhão retomada, é estar em comunhão com Cristo novamente, com Deus novamente. Nós estamos religados agora em Deus por meio de Cristo. Tudo que nós fizemos nessa vida depois do Éden é pecado. Tudo que nós fazemos é pecado. Nós não somos capazes mais de agir de forma piedosa, de forma correta, sem estar em Cristo. Não tem, tudo que o homem faz fora de Jesus, lembra? Trapo de imundícia. Não tem como. Se resume a pecado. Toda vez que nós tentamos consertar algo, tentamos nos voltar para Deus, tentamos agir bem, nós estamos agindo em pecado. Continua sendo trapo de imundícia. Nós não nos movemos 1 milímetro para perto de Deus. Grava isso aqui. Não tem. E a gente, cara, a nossa mente, ela tende a nos pregar peças e fazer a gente pensar, não, mas, sabe o que? Não, mas, não tem como. Nós não nos movemos 1 milímetro em direção a Deus. Toda vez, afastados do Senhor, que nós queremos fazer algo correto, nós estamos nos distanciando. Adão e Eva foi assim. Eles quiseram agir por conta, fazer roupas para si. O que aconteceu? Acabaram se escondendo. Estão sempre se distanciando. Querendo, Senhor, ano que vem agora, no início do ano, eu vou pregar alguns sermões aleatórios, e um deles vai ser sobre Gênesis 3. Adão e Eva, eles tentam resolver a sua própria maneira. Depois do pecado, essa é a nossa tendência. Querer resolver no próprio braço, na própria capacidade. Tu está te afastando do Senhor. Tu está rompendo cada vez mais, e se afastando dele, e se distanciando. Nós não nos movemos para perto de Deus.
É necessário que Deus venha. É necessário que Deus nos encontre. E isso é graça. Isso é graça. É graça do Senhor. Ele vir a nós e vir em nosso resgate. Só que a gente tem a tendência de pensar que a vida, a salvação, ela pode ser da nossa maneira. A gente tem uma forte tendência de pensar que a gente consegue. Eu falei agora aqui, né? Pô, meu carro estragou, o pneu furou, e Senhor, eu fiz tudo certinho. Eu fiz tudo direitinho. Por que isso aconteceu? Afinal de contas, eu dei um exemplo para muita coisa que a gente acaba pensando. Nós pensamos que se a gente fizer bem certinho, se a gente se comportar, se formos filhos obedientes, sabe? Se tu for um filho comportadinho, Deus vai gostar mais de ti. Deus não vai dizer não para ti. E quando acontece alguma coisa, tu pensa, o que eu fiz de errado? É ou não é? Nós não pensamos assim? Gente, vamos jogar limpo? Vamos abrir o peito? Quando acontece algo de errado, pô, mas o que foi que eu fiz? A questão não é o que a gente fez ou deixou de fazer necessariamente. A questão é o que Deus está fazendo. A gente tem a tendência de pensar nessa salvação, nessa vida pelas obras. Por quê? Porque Deus tem a sua doutrina, o seu ensino, mas a gente acaba adaptando isso ao nosso estilo. A gente acaba adaptando à nossa maneira. Ah, mas é que se eu fizer assim, sabe? Se eu agir desse jeito, se afinal de contas eu conseguir, se eu chegar no fim do ano e não fizer nada de errado, Deus vai me abençoar ano que vem. Ano que vem vai ser melhor, eu vou conseguir o emprego que eu estou tentando. Eu não vou ficar doente. Não vai acontecer nada com os meus filhos. A mensagem do Natal é: toda doutrina pessoal está errada. Tu precisa entender, a tua doutrina pessoal, a minha doutrina pessoal está errada. A gente precisa da doutrina do Senhor. A gente precisa da palavra de Deus. A gente precisa de algo consistente. A gente precisa de algo coerente. E nós não somos assim. Nós precisamos que Deus venha a nós. E eu quero que tu entenda 3 consequências de nós vivermos conforme a nossa própria doutrina. Seguir aquilo que dá, sabe? Dá na tua cabeça, assim. Aquilo, tu achar que tu tem que fazer e faz. Em primeiro lugar, quando tu segue a tua própria doutrina, tu jamais sentirá que é bom o suficiente. Porque tu estabelece expectativas. E quando tu coloca assim, eu tenho que obedecer a palavra de Deus, e tu faz algo que não era para ter feito, ou tu não faz algo que era para ter feito, tu já não se sente bom o suficiente. E aí tu tem a tendência de sempre, e nós generalizamos, né? Tanto que pode cuidar, na discussão em casa, quando tu for falar algo pro teu marido, tu vai dizer, mas tu sempre faz isso. Ou vice-versa, ou tu vai dizer, tu nunca faz isso. E nós generalizamos a questão. Nós sempre vamos pensar que não somos bons o suficiente. Nós nunca pensaremos ser bons o suficiente. Isso gera medo, isso gera insegurança, porque se eu não sou bom o suficiente, quem me garante que eu vou conseguir algo? Quem me garante que eu vou conseguir a vida, a salvação? Se eu não sou bom o suficiente, se eu nunca consigo fazer o que tem que ser feito, se eu nunca alcanço o padrão que tem que ser. A segunda consequência é sentir que tem sido bom o suficiente. Isso aqui é mais arriscado ainda. É quando tu acha que tu está sendo bom o suficiente. Não, eu faço tudo certo. Eu não traio a minha esposa, eu não mato ninguém, eu não roubo, sabe? Tipo aqueles caras no trem. Gente, eu podia estar matando, roubando, estou aqui pedindo. Sabe? Nós somos essa pessoa, nós somos esses caras. Tu pensa que tu não fez nada de errado. Afinal de contas, é o teu vizinho, é o teu colega de trabalho que trai a esposa. Afinal de contas, é a vizinha que é a fofoqueira. A gente não faz essas coisas. Então, nós somos bons, né? Nós somos melhor que os outros. A gente acaba sendo bom. Eu sou bom o suficiente. Não tem nada que me prejudique. Deus olha para mim e Ele não vê nada de errado em mim. Isso gera orgulho. Isso gera desdém pelos outros. Tu acaba se achando melhor. Não, mas como? Como que o Kennedy, como que o Daniel são abençoados, tem um salário, tem isso, tem aquilo, e eu não, sendo que eu faço. Eu leio a Bíblia, eu oro, como que eu não consigo?
Porque afinal de contas eu sou bom o suficiente. Em terceiro lugar, a terceira consequência de viver de acordo com a tua própria doutrina, aquilo que tu pensou e acreditou, é tu sentir que fracassou. E quando tu pensa que fracassou, tu passa a ter ódio de si mesmo. Afinal de contas, tu fracassou. E eu conheci muita gente assim que se entregou ao pecado por ter pecado uma vez e sentir que fracassou e passou a ter ódio próprio. E passou a não ter mais amor por si. E a pessoa acaba se entregando. E aí vive essa vida, se entrega ao pecado, se entrega a outros pecados, porque afinal de contas não tem mais o que fazer. Não tem salvação. Afinal de contas, não tem. Se eu não consigo atingir o padrão, eu devia ter atingido e não consegui, eu fracassei. Se eu fracassei, não tem salvação. Agora, existe uma quarta possibilidade, que é crer na doutrina, na verdade do Natal. E a verdade do Natal é: a salvação é pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. A vida em Cristo nos gera uma identidade humilde, uma identidade confiante, uma identidade de que nós somos amados, porque afinal de contas não depende do que a gente faça ou deixe de fazer, não depende disso. A salvação é por graça. Se é por graça, nós estamos livres de qualquer responsabilidade para alcançar a salvação. Tu está entendendo? Não é que tu não tem responsabilidade agora no teu viver, não é isso. Mas tu não tem para alcançar a salvação. Tu ganhou, ela é de graça. Tu tem ela em Jesus Cristo. Tu está livre de insegurança. E ainda assim, quando tu falhar, tem perdão, tem salvação. Continua havendo perdão em Cristo. Bendito é o nome dele. Bendito é o nome dele. Então restam aqui duas alternativas só. Só tem mais duas opções, duas alternativas da salvação. A primeira delas é se nós somos salvos pelo nosso próprio esforço. Ok? Só tem duas alternativas. É se a gente é salvo pelo próprio esforço, ou então, se nós somos salvos pela graça. Tu entende? Não existe outra opção. Não existe outra forma. Agora, se nós somos salvos pelo próprio esforço, então os relatos sobre Jesus têm uma única função. Daí tu vai ler sobre Jesus, tu vai ver pregações sobre Jesus e vai ter uma função apenas, que é te inspirar a ser uma pessoa melhor. Porque afinal de contas, se tu já é bom o suficiente, tu faz as coisas para ser salvo, tu é salvo pelo que tu faz, então a única coisa que resta é tu te tornar uma pessoa melhor. E as histórias sobre Jesus, relatos sobre Jesus, vão apenas te ajudar a ser essa pessoa melhor. Tu só vai ter inspiração. Tu vai ter em Jesus um bom exemplo. Tu vai ter em Jesus esse bom exemplo de como ser uma pessoa boa. Tu se tornar uma pessoa melhor. Agora, se tu é salvo pela graça, então tu não age para conquistar algo, mas por ter sido conquistado, as tuas ações são resultado da salvação que tu recebeu. E aí muda tudo. E aí muda completamente. Amém? Amém, igreja? Terceiro lugar, o Natal nos mostra que a comunhão com Deus é possível. O Natal nos mostra que a comunhão com Deus é possível. João continua: o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. A comunhão com Deus é possível. Nós temos comunhão com o Senhor hoje, porque ela é possível. João está dizendo, eu estou falando do que vi, para que vocês vivam isso também, gente. João está escrevendo e ele está dizendo, gente, eu vi, eu ouvi, eu sei do que eu estou falando. E eu estou falando por uma razão, eu estou escrevendo para vocês, para que vocês também experimentem isso. Para que vocês participem disso. É bom demais, eu garanto para vocês, eu estou jurando para vocês, é bom demais. Participa disso aqui, experimenta isso aqui. Para que vocês tenham comunhão também. João está dizendo que nós podemos ter comunhão pessoal com Deus, assim como os apóstolos, assim como os crentes que viveram e conheceram Jesus pessoalmente tinham comunhão. Para nós é possível a mesma comunhão com Ele, a mesma comunhão com Jesus. Aquilo que os apóstolos, os discípulos experimentaram lá com Jesus pessoalmente, está disponível para nós hoje aqui.
Está disponível para mim e para você, está aberto para nós essa comunhão com o Senhor. Nós temos comunhão com Deus, porque hoje ela é possível, porque Jesus nasceu, porque o Natal nos mostra isso. Em Jesus, comunhão com Deus é possível, é possível. O que muda nisso aqui? O que muda, cara? E tu tem que entender isso, porque nenhuma outra religião, de novo, deixa eu bater nisso aqui, nenhuma outra religião vai possibilitar para ti uma relação, uma comunhão pessoal. Não tem. A mais próximo disso, que ainda está muito longe, é a fé islâmica, que tem Alá como seu Deus, e eles fazem tudo que Alá manda, e ainda assim não há uma relação pessoal. Não há essa relação pessoal, é um déspota dizendo como que tem que fazer, só isso. Faz e tu vai conseguir tua 70 virgem depois. Só isso, sabe? Não é nem perto do que nós temos. Não é nem perto do que nós experimentamos em Jesus. Não é nem perto, nem em sonho se relaciona ou se aproxima do que nós temos no Senhor. Nenhuma outra religião possibilita tu ter uma comunhão pessoal com o próprio Deus, com a própria divindade. Nenhuma. E por que isso? Porque o nosso Deus vem a nós. Porque o nosso Deus abandona a sua glória. O nosso Deus se faz carne. Ele encarnou. Ele assumiu a nossa carne. Ele assumiu a nossa humanidade. Se tornou um de nós. Ele se identifica conosco. E aí sim nós temos comunhão pessoal com Ele. Nós temos comunhão com Deus. Porque Ele se tornou um de nós. Ele entende as tuas dores, Ele entende a tua aflição, Ele entende as tuas lágrimas, Ele entende a tua angústia, Ele entende a tua ira. Ele entende porque Ele viveu a nossa vida, Ele viveu exatamente o que nós vivemos. A Bíblia diz em Hebreus que em tudo Ele foi tentado, a nossa semelhança, mas sem pecado. Até as tentações que tu passa, Ele passou, todas elas, em tudo Ele foi tentado, mas sem pecar. Esse é o nosso Deus. Ele entende nós, Ele entende a nossa vida, Ele entende até os teus piores momentos, Ele entende. Isso é comunhão pessoal, isso é relacionamento pessoal. Glória a Deus. O Natal nos mostra que nós temos comunhão com Deus, é um relacionamento de compartilhamento mútuo. Agora, em Cristo, nós temos relacionamento com Deus. Nós temos duas implicações aqui que eu quero que tu entenda. Duas implicações da comunhão com Deus. Primeira delas, filhos devem ter comunhão. Os teus filhos moram na tua casa, tem que ter comunhão. Vocês têm que sentar à mesa em algum momento, vão fazer o culto juntos. Algum momento do dia tem que ter comunhão. Em algum momento do dia vocês têm que estar juntos, tem que haver comunhão. Assim é com Deus. Tu tem que ter comunhão. Se tu é filho, se tu é filha, tu tem que ter comunhão com Deus. Diariamente. Como que pode haver um filho que não se comunica, não conversa com o pai? A minha pergunta para ti é, como que está a tua comunhão com Deus? Tu tem comunhão diária com Ele? Tu ora diariamente? Tu sente falta de falar com Deus? Tu sente falta do teu pai te ouvindo as tuas angústias, os teus pedidos, os teus agradecimentos? Como que é a tua comunhão com Deus? Você é participante dessa comunhão que Jesus possibilitou vindo, que Jesus nos proporcionou vindo até nós? Tu experimenta, tu participa disso? Dessa rica comunhão com Deus? Em segundo lugar, a comunhão tem que ser intencional. Isso quer dizer que tu não faz se der. Entendeu? Hoje não deu tempo, não tive como orar, não tive tempo. Não, é que se tu for intencional, tu separa um tempo para isso. Se tu for intencional, tu vai separar um tempo para a tua comunhão com Deus. Para o teu relacionamento de pai e filho. Entendeu? Se tu for intencional,
tu vai ver que é necessário isso aqui. Não só é uma possibilidade, não é só um privilégio, é uma necessidade. Se relacionar com Deus, ter comunhão com Deus, se aproximar de Jesus, fazer o que for necessário para que tu te torne cada dia mais parecido com Jesus. O Natal é um desafio e uma promessa. O Natal é um desafio para que tu tenha comunhão com Deus. Tu está sendo desafiado. Jesus vem a nós e agora tu está sendo desafiado diariamente a buscar mais de Deus. E ao mesmo tempo é uma promessa. Deus garante, tu terá mais dele se tu buscar mais dele. Se tu buscar mais de Deus, sempre terá disponível para ti. Quanto mais tu busca de Deus, mais tem dele para te dar. Quanto mais tu busca de Deus, mais ele oferece a ti. Deus é uma fonte inesgotável. Deus é uma fonte inesgotável, que tu busca e sempre tem mais. Bendito é o nome dele. O Natal é um desafio e uma promessa de comunhão com Deus. Em quarto lugar, por último, o Natal nos mostra que Deus vem para que nós tenhamos alegria. Último versículo, versículo 4, lê comigo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. O Natal nos mostra que Deus, o próprio Deus, vem a nós. E Ele vem com um propósito: nos trazer alegria plena. Então tu vê que nosso Deus não é um Deus carrancudo. Não é um Deus que está sempre, sabe, de cara fechada, mal-humorado, pronto para enviar juízo e não bênção. O nosso Deus é um Deus que quer alegria. O Natal significa alegria. Cara, Lucas 2, quando está sendo anunciado o nascimento de Jesus, é o quê? É novas de grande... Vamos lá, novas de grande alegria. O Natal são novas de grande alegria. Deus quer que nós tenhamos alegria. E a alegria, que, cara, presta atenção. Quando João está falando de alegria, quando João está falando, tanto no Evangelho quanto nas cartas, quando ele está falando de alegria, é algo muito importante. Porque o próprio João enfatiza, João 16, Jesus está dizendo que ele daria da sua alegria. Jesus concede alegria, ele promete alegria. Depois, João 17, versículo 13, Jesus está dizendo na oração de Cristo, ele diz: agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Jesus vem, o Natal é isso, é Jesus vindo a nós, o próprio Deus vindo, para que tu tenha alegria, cara. Para que tu tenha alegria no Senhor, para que tu tenha alegria plena, completa. Bendito é o nome dele, que ele se importa até com a tua alegria. Ele não te salva só para tu continuar vivendo essa vida, sabe? Tudo é pecado, tudo é errado. Ou então nada é pecado, nada é errado. Não! Não! Deus quer que tu viva a vida conforme Ele quer, conforme o caráter dEle. Por isso que Ele quer que tu te torne a imagem de Cristo, cada dia mais parecido com Jesus. Portanto, tu terá que ter cada dia mais alegria. Alegria! Um sorrisinho nessa cara, por favor. Alegria! Jesus vem para que nós tenhamos alegria. Bendito é o nome dele. Alegria na Bíblia, cara, a felicidade não é aquela efervescência passageira, sabe? Um coração que está um pouquinho mais agitado, alegre, um pouco de dopamina aqui, e era isso. Não! Alegria na Bíblia é relacionamento com Jesus, é ter o Senhor na tua vida e tu poder passar por qualquer situação com um sorriso no rosto. Qualquer situação, inclusive quando está saindo lágrimas dos teus olhos, porque aquilo não te rouba a alegria, porque a tua alegria é uma pessoa, não é uma coisa. A tua alegria é uma pessoa, e essa pessoa está sempre junto de ti. Tim Keller, de novo, Tim Keller diz: é como o lastro que mantém o barco estável e na vertical em cima da água. A alegria que o Natal traz, a garantia do amor e do cuidado de Deus, é como um rio subterrâneo de alegria, uma fonte de risos que sempre lhe revigorarão, não importam as circunstâncias da sua vida. Em Jesus nós temos alegria. Cara, Paulo, Filipenses, nós tivemos uma série em Filipenses. Paulo fala: alegrem-se. Outra vez digo, alegrem-se. Quem era Paulo? Era o apóstolo que estava preso. Ele está preso e está dizendo alegrem-se. Gente, alegria, vamos lá, alegre-se. E está preso, está algemado,
está com soldado junto dele o tempo todo. E ele está dizendo, alegrem-se, alegrem-se. Por quê? Porque em Cristo, não importa a circunstância, o crente, o cristão, o filho de Deus é alegre. E isso aqui incomoda o diabo. Isso aqui perturba o diabo, ele não pode te ver alegre. Como assim alegre? Como assim? Bendito é o nosso Deus. Bendito é o nosso Deus, que se importa tanto conosco, que quer que nós tenhamos alegria plena. Natal é Deus nos chamando da condenação eterna, da condenação em juízo, para a alegria plena. E é uma alegria plena desde já. Não é só na eternidade, é desde agora. Nós já experimentamos isso, nós já vivemos isso. Tu tem que te incomodar quando tu não estiver alegre. Tu tem que te incomodar, se perturbar, porque o salmista faz isso. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? É isso que tu tem que fazer. Não está alegre? Te incomoda. O que está acontecendo? Pera lá, tem coisa errada. Não é normal. Jesus vem para que eu tenha alegria. Por que eu não estou alegre? Amém? 3 fatos para tu lembrar nesse Natal. Estou encerrando. Em primeiro lugar, o Natal é uma realidade. O Natal é um fato, é uma realidade. Então, a salvação é possível. Creia. Tem vida. Creia. Salvação é vida com Deus. Vida em Deus. Vida de Deus. Creia. Amém? Em segundo lugar, a alegria é possível. A alegria é possível. E aqui a gente tem a tendência de duvidar. Porque a forma de experimentar alegria é por meio das situações, dos meios comuns. O que João está mostrando aqui, ele está dizendo, nós apalpamos isso, essa vida, essa comunhão, nós apalpamos, eu vi ela na minha frente, nós apalpamos, eu ouvi isso aqui. Então a gente tem a tendência de querer ver para crer. Nós temos a tendência de achar que a alegria só se dá se nós temos meios para estar alegres. Logo, se a circunstância não é tão boa, se o carro estragou na semana, se a bebê estava com alergia, tomada no corpo, não tem razão para estar alegre. Nós não experimentamos alegria. Não. Não. Justamente porque nós temos que crer na realidade do Natal, e é uma questão de fé. É a mesma fé que vai te tornar uma pessoa alegre e vai te manter uma pessoa alegre. Entendeu? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Nós temos alegria agora porque o extraordinário não é algo que dependa do corriqueiro. Nós não estamos presos a isso aqui. O infinito tornou-se finito. Deus se tornou homem. O extraordinário tornou-se corriqueiro, viveu entre nós, comeu, bebeu, se alegrou, chorou. Agora, nós não estamos vendo, então nós precisamos ir além. A fé faz com que nós vejamos, a fé faz com que nós creiamos, e a fé vai nos tornar alegres. Tu precisa entender isso aqui. A insondável grandeza de Deus, esse Deus majestoso, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, ela se acomodou, ela se moldou numa manjedoura. Numa pequena manjedoura fétida, suja, ali estava o grande Senhor Salvador. Naquele bebezinho, deitado na manjedoura, estava essa alegria que nós experimentamos hoje. E se tu não experimenta essa alegria, eu te convido urgentemente a experimentar. Porque não tem coisa melhor do que ter alegria no Senhor. Não tem coisa melhor do que tu estar passando a pior situação da tua vida e tu ter alegria. Não tem coisa melhor do que tu estar vivendo uma crise desgraçada, infernal, e ainda assim tu está alegre. Não existe coisa melhor do que isso. Tu saber por quê? Porque o teu Senhor vive. Aquele bebezinho, ele cresceu,
ele se tornou um homem, ele padeceu por nós, ele morreu, mas ele ressuscitou, e ele está na eternidade, preparando um lugar para nós. E essa alegria que nós já experimentamos hoje, ela vai ser plena, ela vai ser aumentada, ela vai ser ampliada, ela vai ser muito maior do que aquilo que nós sequer experimentamos hoje. E tu pode pensar que é um absurdo, está muito além da tua compreensão, e eu te convido agora, por meio da fé, a experimentar essa alegria no Senhor. Tem alegria em Deus, tem alegria em Jesus. Jesus é sinônimo de alegria. Jesus é sinônimo de alegria. Bendito é o nome dele. E deixa mais uma coisa. Sabe por que o mundo não entende isso aqui? Porque o mundo espera um espetáculo. O mundo quer espetáculo. O mundo quer alguma coisa deslumbrante. Jamais o mundo espera que a alegria, a vida eterna venha num bebezinho, numa manjedoura, num lugar sujo em que os animais comiam. O mundo espera um rei, um príncipe nascido no palácio, herdeiro de um trono. O mundo espera espetáculo. E Deus não faz o que o mundo espera. Deus tem os seus meios. Por isso que às vezes a alegria que Deus quer para ti não vai estar naquilo que tu espera, vai estar nas pequenas coisas. Então te agrada nas pequenas coisas, te agrada naquilo que Deus te dá que parece tão pequenininho, te agrada nas pequenas bênçãos de Deus, te agrada naquilo que Deus resolveu te conceder. O nome disso é contentamento. Seja contente com aquilo que Deus te dá, desfrute do que Deus te deu e seja alegre no Senhor. Entendeu? O mundo quer um espetáculo e Deus não vai atender os desejos do mundo. Deus não está disposto a atender os teus caprichos. Agora, se tu é filho, tu tem que aprender, exercitar, a reconhecer as bênçãos de Deus, as dádivas de Deus, mesmo as menores delas. Amém? Em terceiro lugar, a vida cristã começa com humilde súplica. A vida cristã não começa com grandes feitos, grandes conquistas, não começa com... A vida cristã começa humilde, pequena, numa pequena súplica. É tu reconhecendo que tu é pecador e reconhecendo que Jesus é o grande Salvador e suplicando a Ele: Senhor, eu me entrego a Ti, agrada-te em me receber, agrada-te em participar da minha vida. Jesus nasceu. O Natal significa ter vida nessa pessoa, sem esforço para obtê-la, porque é por graça. Nós vivemos em comunhão com Deus e nós somos chamados para a alegria eterna. Amém? Fique de pé. Em Jesus, nós aprendemos que o Natal não é sobre tu te comportar bem, para tu receber alguma coisa. Não é sobre tu ter sido um bom menino, uma boa menina. É sobre o bom Deus. Não é porque tu é uma boa pessoa, é porque Deus é bom. Não é porque tu é um bom cristão, é porque Deus é um bom pai. Não é porque nós somos bons seres humanos, é porque Jesus é um bom Salvador. Amém? Encerrando. O Natal não é sobre quem nós somos, é sobre quem Deus é. O Natal não é sobre o que nós somos ou fazemos, é sobre quem Jesus é. É tudo sobre Jesus. É para a glória do nome dEle, é por causa dEle, lembra? Por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória, então é para Ele. O Natal é isso. Vamos responder o sermão? Amém? Amém, gente? Então nós vamos cear. Jesus vem a nós e agora nós temos comunhão com Ele. E como que se dá a comunhão com Ele? Ele mesmo responde: este é o meu pão que é partido por vós. Este é o meu sangue que é vertido por vós. Façam isso em memória de mim. Quem tem parte com o Senhor participa dEle. Ele se entregou por nós, Ele se entregou a nós. E hoje Ele nos convida a esse banquete. Essa mesa posta é o Senhor dizendo: a comunhão comigo está aqui, nessa mesa. Participe.
Como? Participando de mim, participando dele. Se tu tem parte com o Senhor, tu participa da ceia. Por isso que ninguém se autodisciplina, porque a disciplina é a igreja quem dá, não é a pessoa. Ninguém diz, eu já não vou participar da ceia, porque afinal de contas eu não me comportei bem, eu não fui um bom menino, uma boa menina. Não é assim. Nós participamos da ceia porque nós estamos dando testemunho de que temos parte com Cristo. Amém? Então pega o pão, mergulha no cálice, cálice bronze, vinho, cálice dourado é suco, e participe do Senhor. Em segundo lugar, nós vamos cantar. Nós vamos continuar cantando sobre essa noite feliz, esse bebê que nasceu, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, louvando a Ele, bendizendo o nome dEle, alegres. É alegria isso aqui, é poderes, nós sabermos que fomos livres dessa condenação, e o contrário disso, ao invés de inimigos de Deus, nós somos filhos agora, nós temos comunhão com Ele. Cara, esse é o motivo para cantar. Cante, exalte a esse bebê que nasceu para que nós tivéssemos salvação. Em terceiro lugar, assim como Deus ofertou algo por nós, Ele ofertou o seu Filho, Ele doou o seu Filho, nós temos que ser generosos na obra de Deus. Nós temos que doar, ofertar, dizimar, chame como tu quiser, mas oferte, seja generoso, generosa. Amém? Pai, eu quero orar agora pelos meus irmãos que vão cear, cantar e ofertar. E eu quero reconhecer, Senhor, que tudo vem da Tua boa mão, tudo vem de Ti. E é por causa disso que eu peço que Tu conceda a cada um bênção, dádiva, que Tu dê a cada um prosperidade, para que, afinal de contas, nós possamos continuar sendo abundantes na Tua obra. Deus, ao cear, que sejam alimentados, que nós sejamos alimentados espiritualmente, que ao cantarmos, Tu receba o nosso louvor, e isso sirva, Senhor, como oferta agradável, oferta de cheiro suave ao Senhor. E quando formos ofertar, que Tu receba da nossa mão aquilo que nós já recebemos de Ti, e estamos apenas devolvendo, para a glória do Teu nome, é que nós pedimos e agradecemos. Amém. Aplauda o Senhor.